Olá, meu irmão querido, minha irmã, sejam bem-vindos ao nosso podcast Partilha Entre Irmãos. Estamos aqui na comunidade Bom Pastor, esperando por você. Pode entrar, pode chegar, para nós juntos partilharmos um pouquinho da palavra de Deus, da sabedoria da igreja e alimentar o nosso coração com coisas boas. Tem muita coisa complicada acontecendo, sendo noticiada, sendo falada, mas Deus é bom e Ele faz coisas boas todo o tempo, então podemos alimentar o nosso coração com o que Deus tem feito, tem dito, e pedimos a você, se você achar que vale a pena compartilhar com alguém, manda esse vídeo para mais alguém, ou então curte, comenta, mexe um pouquinho aí no seu celular ou no seu computador para a internet entender que é para botar esse vídeo para outras pessoas, para empurrar para frente. Então, contamos com a sua ajuda. Laura Beatriz, minha irmã, tudo beleza? Como é que tá de quaresma? Tudo na força do Espírito Santo, agradecendo a Deus. É sempre um momento que a gente acaba parando um pouquinho, né, Padre Antônio? A igreja conduz de uma tal forma as leituras que mesmo que você seja do tipo, né, que faz tudo no automático, eu tenho me sentido movida a parar um pouquinho, refletir um pouco mais, pensar no que eu estou fazendo na minha vida, da vida dos outros, né? Pensar onde eu tenho olhado, pensar o que eu tenho falado, pensar o que eu tenho buscado, o que eu tenho desejado. Esse verbo desejar é bom, né? Ele tem me vindo também. Então, assim, a quaresma, a gente está na primeira semana da quaresma e essas coisas já estão aqui palpitando. Exato, é um tempo para a gente viver com consciência, né? Aqui e agora. A gente vive num tempo que gera muita ansiedade em nós e o risco que a gente corre é nunca estar no aqui e agora. Uhum. A cabeça está sempre queimando em função de coisas que ainda tem que acontecer, estão lá na frente, e às vezes o coração da gente se embola com isso, e de alguma maneira o tempo da quaresma nos ajuda a peraí, o que o Senhor está dizendo para mim hoje, nesse dia, aqui onde eu estou, né? E a partir disso a gente pode reconstruir o caminho da gente, reconstruir a nossa vida com Deus, mas sempre partindo do aqui e agora. Partindo, quer dizer que a gente tem um caminho pela frente. Um caminho significa que a gente tem um alvo, um objetivo, a gente deseja chegar a algum lugar. Mas para que eu possa chegar num lugar, inclusive para que eu possa discernir o melhor caminho para chegar lá, eu preciso ter clareza de onde eu estou. Então, de alguma maneira, a quaresma que nos convida a olhar um pouquinho para o nosso próprio coração, dar nome aos bois do que tem aqui dentro, ela faz a gente pensar assim, bom, esse é o meu ponto de partida, estou aqui, essa é a minha situação, aqui Deus quer me encontrar, aqui Deus quer me ensinar, e a partir daqui eu vou caminhar com Ele. Então, acho que é uma boa coisa para a gente viver a nossa quaresma, imaginá-la como uma palavrinha que a igreja usa muito, itinerário, né? O itinerário quaresmal. Temos um caminho a fazer. Só que eu só vou conseguir fazer um caminho se primeiro eu sei de onde eu estou saindo e depois onde eu quero chegar, né? Estou saindo da situação da minha alma hoje, com esses conflitos, com essas questões, com esses problemas, com esses recursos que Deus está me dando. Desejo chegar à celebração da Páscoa. Algumas vezes a gente tem a impressão de que quando o pessoal fala do tempo da quaresma, não faz essa conexão de maneira forte como tem que ser. O tempo da quaresma é um tempo de preparação para celebrar a Páscoa de Jesus. Portanto, todo o itinerário da quaresma, ele vai na direção da celebração da paixão, morte e ressurreição de Jesus, que significa celebrar também a nova vida que Deus tem para a gente. Por isso, o tempo da Páscoa, de modo especial a vigília pascal, é o tempo apropriado, e a vigília é a celebração apropriada para o batismo, por exemplo, das pessoas adultas, porque é o início de uma nova vida.
Aqueles que já são batizados, na vigília pascal, todos nós renovamos, né, as promessas do batismo. Então, é como se a igreja dissesse, olha, você fez um caminho até esse momento. Agora, Deus dá para você, por Jesus morto e ressuscitado, uma nova chance, uma nova vida. Viva essa nova vida, cuide dela, cultive-a, curta, mas agora é um tempo de nova vida. Você foi treinado para essa nova vida durante a quaresma. Seu coração, sua mente, sua voz, tudo em você foi treinado para essa nova vida. Pela penitência, pelo jejum, pela escuta da palavra de Deus. Agora, renovando a graça do seu batismo, você tem essa chance. Recomece, reviva com Jesus. Mas é muito importante que a gente bata nessa tecla. A quaresma não é uma estação do ano, acabou a quaresma, pronto, agora entra a Páscoa. Fechada em si. Exato. Não, é um itinerário para que eu possa celebrar o tríduo pascal e o tempo pascal como um recomeço da minha vida com Deus, como uma nova vida. Se a gente levar dessa maneira, acho que a gente vai, até quando chegar o tempo da Páscoa, celebrá-lo de maneira muito mais intensa. Lembrando que são 40 dias de quaresma e 50 dias de Páscoa. Então, o tempo pascal prevalece sobre o tempo da quaresma. E assim como as pessoas, a gente tem visto se animarem para celebrar a quaresma, para escolher penitências, para reforçar o sentido da quaresma, seria maravilhoso que a gente visse as pessoas desejosas e criativas para celebrar e retomar o sentido do tempo pascal, que na verdade é um outro itinerário, da Páscoa até Pentecostes. A segunda parte, né? Ou seja, a gente está sempre caminhando, a gente está sempre num itinerário. Na quaresma, um itinerário até a celebração da paixão, morte e ressurreição de Jesus. No tempo pascal, um itinerário do sepulcro vazio para o cenáculo de portas abertas, a partir de onde a igreja vai espalhando as sementes do evangelho por todo o mundo. Então, continuamos sempre caminhando. Mas aí já deixamos hoje aqui, Laura, uma dica para os irmãos. Assim como a gente tem se esforçado por, vou usar a palavra, dinamizar o tempo da quaresma, vamos nos esforçar para também dinamizar o tempo da Páscoa. São 50 dias de celebração, de alegre celebração. Então, olha, dinamizar o tempo da Páscoa significa inclusive isso. Eu vou comemorar 50 dias. Não sei como é que eu vou dar conta de tanta festa, mas eu vou celebrar 50 dias. Então, pensarmos a quaresma como um caminho em direção à Páscoa, seja no calendário da igreja, seja no calendário do coração da gente. É uma nova vida, é um recomeço que Deus nos dá em Jesus morto e ressuscitado. Estamos agora num treinamento para isso. A quaresma é um treinamento de vida nova. Agora, chegando a Páscoa, vamos celebrá-la do jeito que ela merece. Então, esses dois tempos têm que caminhar juntinhos. Padre Antônio, a liturgia é uma bênção, né? Os tempos litúrgicos que nós temos, eu não fiz teologia, eu não sei como isso começou, mas é uma bênção, nos ajudam de uma forma tão concreta e tão sensível para que a gente possa fazer esse caminho. Imagina assim, viver a palavra sem os tempos litúrgicos, eu acho que ia ficar meio esquisito, né? Correria o risco da gente escolher umas partes e deixar de lado outras, né? A sabedoria da igreja é grande. E algumas pessoas dizem, mas todo ano repete, mas olha só. A igreja, ela abre a palavra de Deus para nós ao longo do tempo litúrgico, e a igreja faz isso de tal maneira que o mistério de Cristo, de algum modo, todo ele seja contemplado ao longo do ano litúrgico. Lemos o Antigo Testamento, lemos as passagens do Antigo Testamento, as promessas do Antigo Testamento, mas de tal maneira que elas apontem para o mistério de Cristo.
lemos o Novo Testamento, mas sempre contemplando o mistério todo de Cristo. Ora, se não fosse assim, o risco que a gente correria era, vou pegar uns pedaços do Novo Testamento, que eu acho legais, e deixa... A outros a gente esquece. Não quero ler, naturalmente não. A gente esqueceria, né? Vou pegar uns pedaços do Antigo Testamento que eu gosto, mas que talvez também não tenham muito sentido. Peraí, não é assim que funciona. A palavra de Deus é Cristo. E toda a Sagrada Escritura, que é a palavra de Deus escrita, deve ser para nós um desvendar do mistério, do semblante de Cristo. Então, a igreja nos ajuda, pelo ano litúrgico, fazendo isso. Como mãe mestra, né, Padre Antônio? Como uma mãe faz com o filho. Os estudiosos da história da liturgia, eles arriscam, né, porque também não tem como a gente ter 100% de certeza em algumas coisas, mas eles arriscam que, num primeiro momento, num primeiro momento há o domingo, que é a celebração da Páscoa a toda semana, né? Então, celebrar o dia do Senhor é mesmo algo... Mesmo na quaresma. Não, celebrar o dia do Senhor quer dizer como vamos dizer assim, como o momento-chave da semana e do ano litúrgico. É algo que na Bíblia, no Novo Testamento, a gente já percebe que os cristãos faziam. Depois, a impressão que a gente tem é que há uma celebração da Páscoa anual. Isso... no finalzinho do século I, início do século II, parece que também já é claro. Quer dizer, os cristãos celebram anualmente a Páscoa, que na verdade já era celebrada no contexto judaico, mas agora dando à Páscoa o seu sentido de plenitude em Cristo. Né? No Êxodo, ou seja, no caminho que Jesus fez pela cruz até a ressurreição, esse êxodo que a gente faz com ele, né? Então, se tem a impressão de que a celebração anual da Páscoa começou também cedo. Possivelmente os cristãos celebravam a Páscoa judaica, mas já colocando o sentido cristológico dessa festa, né? Compreendendo que ela já tinha chegado à sua plenitude. Depois, a impressão que se tem é que, por causa da preparação das pessoas que iam ser batizadas, começou a se celebrar uma quaresma, que talvez não tivesse na sua origem 40 dias, em alguns lugares mais, em outros lugares menos, mas um tempo de preparação para os que seriam batizados. Em primeiro lugar, para eles. E depois, com o tempo, para todos. Depois se percebe que a celebração da Páscoa, que era realizada de uma vez só, vamos dizer assim, ela começa a ser celebrada em dias subsequentes. E aí surge o que a gente chama hoje de tríduo pascal, para celebrar a paixão e a ressurreição. Originalmente, celebrava-se o mistério inteiro numa celebração só. Aos pouquinhos, é como se desdobrasse as celebrações. Então, a sexta-feira, o sábado, né, o domingo, a quinta-feira. A partir disso, depois o tempo pascal. Só depois o Natal e as celebrações ligadas ao Natal, né? Mas tudo girando sempre em torno do mistério da Páscoa de Cristo. Essa é a recriação de todas as coisas. Né? Nele, no sepulcro vazio, no jardim do sepulcro, tudo se refaz. Né? Não por acaso Jesus foi sepultado num jardim, como os nossos primeiros pais, quando foram criados, foram colocados num jardim. Né? Então, a partir desse mistério da Páscoa de Jesus, da nova criação em Jesus, todo o resto do ano litúrgico foi sendo arrumado à medida que a vida da igreja ia prosseguindo. Padre Antônio, o que, assim, nesse início de quaresma, a gente está na primeira semana, me ajudou bastante, foi a mensagem do Papa Leão. Tem pontos assim tão específicos, e é interessante porque na primeira vez que eu li foi uma coisa, aí na segunda vez não é um texto para gente, é um texto curto, né? Mas cada vez que eu releio assim,
o Espírito Santo me toca num ponto. É bem verdade que há um ponto que muita gente eu vi no Instagram comentando, né? Ele usa uma expressão tão interessante, abstinência de palavras. Eu achei isso assim tão forte. Para muita gente, esse é um ponto realmente se destaca, né, na segunda parte. É interessante porque ele aponta 3 tópicos, né, Padre Antônio? Escutar, jejuar e juntos, né? E aí ele vai traçando, comentando cada um desses pontos. Eu gostaria muito que a gente pudesse, assim, junto com os irmãos, e convidar os irmãos, né, a tomar. Acho que todo mundo, é só você colocar, né, Padre Antônio? Mensagem do Papa Leão para a Quaresma 2026. E é curto, e é muito bom, né, Padre Antônio? É um aprendizado de vida nova, né? Então, é o treino da vida nova que a gente deve fazer na Quaresma. E a gente deve carregá-lo para o ano todo, né? Para a vida da gente, né? Há muita coisa bonita, Laura. Eu acho que vale a pena a gente, mesmo que a gente demore um pouquinho mais, que a gente vá indo devagar, porque existem coisas práticas que ele propõe, mas as coisas práticas estão dentro de um horizonte mais amplo. Ele convida a gente a um olhar de horizontes e depois, para que a gente possa caminhar em direção a esse horizonte, que a gente tenha umas balizas no caminho, né? Então, eu acho que vale a pena a gente olhar com atenção. A primeira coisa que me chamou a atenção é a primeira frase, para mim qual também. Ele diz que o tempo da Quaresma é um tempo no qual a Igreja nos convida a recolocar o mistério de Deus no centro de nossa vida. Então, estamos nos preparando para celebrar o mistério da Páscoa de Cristo. O mistério de Deus, vou dizer de outra maneira, a misteriosa grandeza de Deus que se revelou a nós, revelou-se de modo especial na cruz e no sepulcro vazio. Portanto, é preciso que a gente volte a ter no centro da nossa vida o mistério de Deus, que é o segredo do coração de Deus que vai se revelando a nós. Isso, na linguagem da Bíblia, na linguagem de São Paulo, principalmente, significa a palavra mistério. Para nós, mistério dá a impressão de alguma coisa, sei lá, né, oculta. Mas para São Paulo, mistério é algo real, que estava oculto e que agora vai sendo desvendado. Então, é o coração de Deus que vai se desvendando a nós. É o sonho, o plano amoroso de Deus que vai se revelando a nós, e a gente descobre que a gente faz parte desse plano de Deus. Mas o plano de Deus acontece, o plano de Deus se torna patente, o plano de Deus atua e não volta mais atrás a partir desse momento. O mistério da cruz e da ressurreição de Jesus. Então o Papa está dizendo, ponha de novo no centro da sua vida esse mistério de Deus. Que delicadeza, né? Parece que ele estava vendo o que estava nos nossos corações, e ele sabe que com muita facilidade a gente coloca no centro tantas outras vozes e coisas. Achei assim de uma ternura de pai, assim, sem chamar a atenção. Laura, eu sei que, minha filha, você toda hora, mas de uma forma tão suave, convido a recolocar o mistério de Deus no centro. Ai, muito bom. Ele diz, né, para que o nosso coração não se perca entre as inquietações e as distrações do cotidiano. É interessante porque quando Jesus conta a parábola da semente, né, da semeadura, ele diz que uma das coisas que sufocam a semente da palavra de Deus são justamente as preocupações da vida. A gente às vezes pensa que o que sufoca o que Deus quer dizer, quer fazer na nossa vida é o pecado, aquela coisa já bem claramente negativa. E Jesus diz, não, às vezes o que sufoca
a palavra de Deus, o que não deixa você ver o que Deus quer fazer na sua vida, o que não deixa você entender o que Deus quer fazer na sua vida, é que você está tão preocupado com as coisas da sua vida que você começa a imaginar soluções, respostas que se antecipam e que não deixam vir até você a revelação da palavra de Deus. É como se as preocupações da vida fizessem a gente produzir soluções que não solucionam, respostas que não são verdadeiras. E aí essas coisas sufocam o que Deus gostaria de ensinar para a gente. Então o Papa está dizendo, olha, às vezes o nosso coração se perde na inquietação e nas distrações do cotidiano. Portanto, é preciso que a gente encha o nosso cotidiano. Cotidiano quer dizer o quê? Dia a dia. O dia a dia. Encha o nosso dia a dia com o mistério de Deus, com o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Quando a gente olha para a vida com as lentes desse mistério, tudo começa a ser visto de uma maneira mais nítida. O sofrimento que eu achava que era inútil, quando eu olho para ele com as lentes do mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, eu percebo que o meu sofrimento pode se tornar a minha oferta nas mãos de Deus e que ele não é inútil. Talvez nesse sofrimento Deus esteja me corrigindo, me ensinando, Deus esteja de alguma maneira chegando em áreas da minha vida que antes eu não percebia. E de repente, quando eu olho para as situações do meu dia a dia com as lentes do mistério de Deus, eu vejo tudo com a luz da ressurreição de Jesus. E aí eu vejo esperança onde eu não via, eu vejo perdão onde eu não via, e pronto, tudo começa a ficar diferente. Mas é preciso que ele esteja no centro. Se as preocupações estão no centro, o Papa nem diz, né, e a Escritura também não diz que a gente não deva ter preocupações. Elas vêm, mas se elas estão no centro, a gente se perde. Né? Se a inquietação está no centro, a gente se perde. Quando a gente lança sobre Jesus as nossas preocupações, quando a gente olha para as coisas do dia a dia com esse olhar, com essa lente do mistério de Jesus, aí as outras coisas vão fazendo sentido. Mas ele tem que estar no centro. E aí ele já dá a pista para dizer, porque às vezes a gente está tão envolvido com essas distrações e inquietações, e aí no parágrafo seguinte ele diz, né, que esse caminho de conversão, muitas vezes envolvido em distrações e inquietações, começa... Eu achei essa frase tão... Quando nos deixamos alcançar pela palavra. Ela me deu, assim, temor de Deus, significa que muitas vezes eu me coloco diante da palavra, mas ela pode não me alcançar, né, Padre Antônio? Eu posso estar tão correndo lá na frente com a minha ansiedade que a palavra de Deus não me alcança, né? Deixar-se alcançar pela palavra é o primeiro passo no caminho da conversão, da mudança para melhor. E eu acho isso muito legal porque deveria ser algo evidente. Ora, se eu estou com o meu coração inquieto, se eu estou com a minha mente distraída por mil coisas, é claro que a minha mudança, a minha transformação para melhor não vai começar nos meus próprios pensamentos, nos meus próprios sentimentos. É preciso que alguma coisa nova, alguma coisa criativa, alguma coisa poderosa seja o início da minha mudança. Não vai ser o que eu penso, porque o que eu penso está contagiado de ansiedade. Não é o que eu sinto, porque o que eu sinto está contagiado de inquietação. Tem que ser algo que venha de Deus. A palavra que o Senhor nos confia a cada dia como um tesouro e que a gente deve deixar que nos alcance. Eu não leio a palavra para encontrar na palavra confirmações para o que eu já sei ou já penso. Eu leio a palavra para que a minha mente seja transformada e concorde com aquilo que eu descubro na palavra
me é revelado na palavra. E quando a gente compreende isso, muda um pouquinho a coisa. Né? Quem lê a palavra, quem ouve a palavra na liturgia, quem lê a Bíblia, imaginando sempre encontrar coisas que confirmem o que já está pensando, o que já está sentindo, não vai ver sentido em muita coisa. E é um vício às vezes. Porque a palavra de Deus, diversas vezes, vai nos confrontar, vai nos fazer ver as coisas por uma dimensão que a gente não via antes. Agora, quem vai à palavra de Deus, quem a escuta, quem a lê, disposto a ser mudado por ela, eu quero encontrar na palavra algo que eu ainda não sei. Eu quero encontrar na palavra uma correção de rota. Aí sim, vai descobrindo muita coisa. Isso talvez seja o que significa ser alcançado pela palavra. A palavra me surpreende. Né? Ela vem ao meu encontro e me surpreende no meu caminho. Achei muito bonita a expressão que ele usa na frase de baixo. A gente precisa aprender a ter hospitalidade para com a palavra de Deus. Olha que beleza. Nossa! A gente usa a palavra hospitalidade normalmente para falar de alguém que a gente acolhe na nossa casa. Pois então precisamos ser hospitaleiros com a palavra de Deus. A palavra de Deus é alguém, é Jesus, que a gente precisa aprender a acolher na nossa casa. Agora, eu acho que todo mundo faz essa experiência, ao mesmo tempo que é muito gostoso acolher alguém em casa, também sempre é muito trabalhoso. Por isso há pessoas que preferem nunca receber ninguém, porque receber alguém em casa significa ter que mexer numa coisa, preparar um lugar para dormir, preparar alguma coisa a mais na geladeira, não ficar tão à vontade porque tem outra pessoa, né? Tudo isso incomoda. Então, ter hospitalidade significa, inclusive, deixar-se incomodar. Eu preciso deixar a palavra de Deus me incomodar. E pode ser que de tanto ela me incomodar, um dia eu resolva mudar. Né? Então, ser hospitaleiros à palavra. Ok, Senhor, fala, teu servo escuta. Eu sei, pode ser que o Senhor fale e para eu dar hospitalidade a essa palavra, eu vou ter que mexer em alguns móveis aqui no meu coração. Mas eu estou disposto. Pode ser que eu não possa ficar tão à vontade como eu queria. Eu vou ter que me aprumar um pouquinho. Ok, mas eu estou disposto. Ser hospitaleiros com a palavra de Deus. Eu achei isso bem bonito. Né? Isso aí que o senhor falou, acho que acomodar alguma coisa, porque a quaresma, ela cada texto, ela vem para tirar de um comodismo, né, Padre Antônio? Assim. Gostei dessa palavra incomodar, porque eu tenho buscado isso, assim, e a quaresma nos ajuda, eu percebi isso em mim, assim, estava tudo direitinho, tô lá, tô servindo a Deus, sou uma pessoa de Eucaristia, mas deixa ficar como tá. E aí, de repente, eu me vejo, assim, nesses primeiros dias de quaresma, assim, incomodada, me sentindo movida a sair de um certo comodismo, principalmente, né, no que se refere aos três, ao jejum, esmola e oração. É um comodismo desgastante, porque, na realidade, a gente quer fazer malabarismo, segurando com uma mão a vontade de Deus, aí solta e segura a vontade da gente, e solta e segura. Quer dizer, esse malabarismo, ele é desgastante, mas a gente se acostuma, a gente se acomoda com ele. Sem dúvida, a palavra de Deus bate justo nesse ponto. Né? Não há possibilidade de fazer casar a luz com a escuridão. Não dá para você fazer isso. Então, para de tentar fazer isso. A vida se torna mais simples quando ela é, né, unitária, quando ela é íntegra. A vida é muito mais complicada e ela é muito mais cansativa quando a gente tenta fazer o malabarismo. Mas a gente se acomoda nesse malabarismo. Né? A palavra de Deus vem para nos despertar disso. Para. Né? Frio ou quente. Né? Mas a mornidão, que no fundo é o que a gente chama de acomodação,
é o grande problema, porque quando a gente está morno, a gente tem a impressão de que está indo bem. A Santa Helena Guerra falava muito disso, né? Quando você está dizendo, um dia eu vou melhorar, e não melhora hoje, você tem a impressão de que você está num caminho bom, porque você diz, um dia eu vou melhorar, quando na verdade você está parado. E ela diz, olha, às vezes a pessoa que cai numa coisa mais braba, ela tem mais condições de se chacoalhar e mudar, porque ela percebe, meu Deus, onde é que eu me enfiei? Do que a pessoa que está acomodada nesse um dia que não chega nunca. Então, isso é acomodação. Né? Um dia eu vou melhorar, um dia eu vou lidar com isso, um dia eu vou mexer nisso, um dia eu vou sair dessa. Qual é a impressão que você tem? De que você um dia vai sair. Ou seja, você se dá a impressão de que, de fato, tem um movimento acontecendo, quando, na verdade, você está estacionado. Então, essa mornidão, essa acomodação, é o que a Quaresma deseja sacudir na gente, para que a gente comece uma nova vida. Não uma vida de acomodação, né? Não uma meia vida, não como aquele homem que Jesus fala na parábola do bom samaritano, né? Estava meio morto, estava quase morto. Quando Jesus nos encontrou, porque a parábola do bom samaritano, na verdade, em primeiro lugar, mostra que o bom samaritano é o próprio Jesus. Nós éramos aquele homem caído na estrada. Quando Jesus entra na nossa vida, ele encontra a gente meio vivo, meio morto. Mas quando ele entra na nossa vida, é para nos dar vida e vida em abundância. Vida por inteiro. A gente não pode passar todo o resto da vida com Jesus continuando meio vivo, meio morto. Né? Então, sabe, saindo da acomodação, esse é o chamado da Quaresma, para celebrarmos um tempo de ressurreição. A ressurreição dele, que já aconteceu, que é a garantia da nossa, e a nossa ressurreição interior, que a gente deve viver e celebrar. Quando ele entra no primeiro tópico, que é escutar, logo a primeira frase, né, Padre Antônio, novamente ele retoma aquilo que este ano gostaria de chamar a atenção, em primeiro lugar, para a importância de dar lugar à palavra através da escuta, pois a disponibilidade para escutar é o primeiro sinal com que se manifesta o desejo de entrar em relação com o outro. Novamente, ele vem ratificar, parece que ele sabe que a gente tem uma tendência a se distrair mesmo, e ele novamente fala, agora dessa forma, agora dessa vez é assim, no sentido de escutar. Ele chama, não apenas tomar a palavra como ele colocou. Primeiro ele fala ser alcançado, né? O primeiro ponto, ser alcançado pela palavra. E aqui é como se um estágio a mais, né? Eu fui alcançada pela palavra, agora eu preciso escutar. É isso, né, Padre Antônio? Eu acho que a chave está na comparação que ele faz, né? No relacionamento humano, o primeiro sinal de que eu desejo ter um relacionamento com você, não simplesmente passar por você, não simplesmente trombar com você, mas ter um relacionamento com você, é que eu pare e escute e dê espaço para que você fale. A palavra é o instrumento com o qual a gente divide com o outro o que tem dentro da gente. Eu não posso saber o que você tem dentro de você enquanto você não mostrar isso por meio da sua palavra. Essa palavra pode ser um discurso, essa palavra pode ser uma palavra só, essa palavra pode ser um gemido, um choro, mas eu não tenho como ter comunhão, entrar em relacionamento com você, enquanto eu não abro espaço, portanto, enquanto eu não silencio para ouvir o que você tem para dizer. Isso no nosso relacionamento humano, é claro, uma das coisas que mostram que um relacionamento se desgastou é quando acaba a disposição para ouvir o outro.
Pois então, o Papa diz, olha, se é assim no nosso relacionamento mútuo, também é assim no nosso relacionamento com Deus. O primeiro sinal de que eu desejo ter relacionamento com Deus não é que eu comece a falar de Deus, não é que eu comece a fazer coisas para Deus, é que eu comece a dar tempo e espaço, portanto, que eu comece a silenciar o meu coração para ouvi-lo. Eu tenho o desejo de escutá-lo. Por quê? Porque a palavra é o meio pelo qual eu sei o que tem no coração do outro. Então, quando eu tenho desejo de Deus, quando eu tenho desejo de me relacionar com Ele, eu preciso saber, Senhor, o que tem no seu coração? Agora, como eu posso saber o que há no coração de Deus se eu não escuto o que Ele diz? Então, abrir lugar para a palavra. Então, sinal de que eu quero um relacionamento com Deus não é, em primeiro lugar, falar de Deus. Eu posso querer falar de Deus porque eu tenho ótimas ideias sobre Deus, porque eu acho um absurdo que haja pessoas que não acreditem em Deus, então eu quero falar de Deus. Tá, mas isso tem pouco a ver com o desejo de um relacionamento com Deus. Pode ter a ver com uma ideia que eu acho que é minha e da qual eu quero convencer os outros. O primeiro sinal de que eu desejo um relacionamento com Deus não é fazer coisas para Deus. Chegar numa igreja e dizer, escuta, o que precisa aí de ajuda? Porque eu posso fazer coisas imaginando que essas coisas vão ser um benefício para mim. Eu acho muito estranho quando eu ouço alguém dizendo, eu queria fazer um trabalho voluntário porque vai fazer bem para mim. Bom, eu tenho certeza que vai, mas eu não posso imaginar que fazer algo para outra pessoa tem como objetivo não a outra pessoa, mas eu próprio. Mas isso pode acontecer. O primeiro sinal de que eu de fato quero um relacionamento com Deus eu quero te escutar, Senhor. Eu tenho desejo de te ouvir. Eu quero conhecer a tua palavra. Eu quero saber o que tem no coração do Senhor. Como é que eu posso saber o que tem dentro do coração de Deus, a não ser conhecendo o que Deus fala, o que Deus diz? Então, essa abertura, essa disponibilidade à escuta, me parece que é a chave. E é o que o Papa, como você colocou, põe logo no início. O que eu achei lindo no parágrafo seguinte é que ele diz que o próprio Deus tem como uma das suas características ouvir. E aí ele faz uma citação do livro do Êxodo, quando o Senhor se manifesta a Moisés na sarça ardente, e o Senhor diz, eu escutei, eu ouvi o clamor do meu povo. E aí o Papa diz, olha que coisa linda, o nosso Deus é um Deus que escuta, ou seja, o nosso Deus está inteiramente aberto a um relacionamento conosco. E como essa regrinha que a gente falou vale também para ele. Ou seja, o sinal de que ele tem o coração inteiramente aberto a se relacionar conosco é que ele está sempre pronto a nos ouvir. Que isso é lindo demais. Maravilhoso. Ou seja, nosso Deus deseja ter uma história com a gente, ter um relacionamento conosco. Ele não só nos fez, ele quer continuar nos moldando. Ele deseja que a gente se sinta à vontade nas mãos dele, que a gente confie nas mãos dele que nos moldam. Mas para que esse relacionamento seja possível, ele também tem disposição a nos ouvir. E isso de uma maneira perfeita, ou seja, todo o tempo, ouvindo o que há em nós, sem que a gente precise arrumar muita coisa. Eu acho que isso daqui, se a gente guardar no coração, já vai ser uma lição linda sobre como Deus é. Há muitas ideias sobre Deus, muito esquisitas. Tem. E muitas ideias que a gente joga sobre Deus, quer dizer, como se fossem ideias da gente sobre Deus, que na verdade são ideias da gente sobre as pessoas que a gente conhece por aqui. Aí a gente acha que Deus é parecido com aquilo. Aí a gente joga nele. Não, Deus ouve todo o tempo. Todo o tempo. Porque ele é inteiramente aberto a se relacionar conosco. E a característica principal de quem deseja se relacionar com outro é ouvir. Estar aberto para ouvir. E isso me parece que é lindo a gente saber que é assim com Deus. Ele continua no parágrafo seguinte, eu amo esse verbo que ele usa,
é um Deus que nos envolve. Confirmando tudo isso que o senhor falou, envolve. E hoje também ele vem até nós, mas que coisa bonita, com os pensamentos que fazem vibrar o seu coração. Ai, mas eu gostei muito disso, vou ficar... Pensamentos que fazem vibrar o meu coração. Por isso, escutar a palavra na liturgia, aí ele já dá uma indicação. Gostei demais. Esse outro verbo, nos educa para uma escuta mais verdadeira da realidade. Nossa, que coisa forte, Padre Antônio. Escutar a palavra a ele na liturgia me educa, nos educa para uma escuta mais verdadeira da realidade. Porque a realidade é muito confusa, né? Então você pode imaginar um vozerio, imagina uma gritaria. São muitas vozes, São Paulo diz isso, né? E ouvir a realidade, ouvir a realidade de tal maneira que a gente consiga discernir quais são os gritos de sofrimento que estão surgindo no meio desse vozerio, quais são as oportunidades que estão surgindo no meio desse vozerio. A gente precisa de muito discernimento para isso. O Papa está dizendo que quando a gente cultiva uma atitude de escuta de Deus na liturgia, quando a gente cultiva uma atitude de escuta de Deus na sua palavra, isso afina o ouvido do coração da gente para que a gente possa também ouvir a realidade, mas ouvi-la de uma maneira qualitativamente boa. Normalmente a gente usa isso para falar de alguns profissionais, né? Quando a gente diz a uma pessoa, olha, talvez seja bom você fazer uma terapia, e a pessoa diz, mas eu não quero ninguém me dando palpites ou dizendo o que eu tenho que fazer da minha vida. A gente tem que dizer, olha, mas o trabalho do terapeuta, pelo contrário, não é dizer o que você tem que fazer. O primeiro trabalho dele é ouvir você. Mas o terapeuta ouve você com qualidade. Porque ele é capaz de ouvir você e perceber coisas que um amigo, que uma pessoa próxima, mas que não foi educada para isso, ela não vai ser capaz de perceber. Então, o terapeuta ele não só ouve você quantitativamente, quer dizer, você vai lá um monte de vezes, mas ele ouve você com uma qualidade diferente. A qualidade da escuta dele é diferente. Ele ouve o que você diz com as suas expressões, com o seu se mover, né? Ele ouve o que você diz nas entrelinhas do que você fala. Então, a gente precisa ter uma escuta de qualidade da realidade que a gente tem hoje. Porque a nossa realidade é muito barulhenta. A nossa realidade é muito confusa, são muitos barulhos ao mesmo tempo. Então, ficar atordoado com ela é muito fácil. Ou então, perder-se naquelas vozes que gritam mais alto é muito fácil. Ter essa sensibilidade, essa qualidade de escuta para perceber hoje o que de verdade é importante, o que de verdade eu tenho diante de mim, isso é um grande desafio. O Papa está dizendo, se você se deixar educar pela liturgia, pela escuta da palavra, isso vai ajudar você a ouvir a realidade toda de um jeito diferente. Porque vai criar mudanças em você. Quando você aprende a ser hospitaleiro para a palavra de Deus, aos pouquinhos você vai aprender a ser hospitaleiro para aquelas pessoas que falam com você, expondo para você a dor delas. Às vezes de um jeito bom, outras vezes de um jeito meio atrapalhado, mas você vai ser capaz de criar espaço em você para entendê-las. E por aí vai. Então, me parece que é um grande segredo. Hoje em dia, há muitos cursos, né, ensinando as pessoas a falar. Dificilmente eu vejo na internet alguém oferecendo curso ensinando a gente a ouvir, né? Mas a gente está num mundo, num tempo em que a gente já tem uma inflação de palavras. Há muita coisa sendo dita sobre tudo, inclusive sobre religião. Mas cada vez a gente tem menos pessoas formadas para ouvir com qualidade. Por isso, até nas nossas igrejas, às vezes o que a gente percebe é que as pessoas que vêm, elas não precisam tanto
que você diga muito, elas precisam que você seja capaz de ouvi-las. E me parece que, no fundo, todos nós experimentamos isso. Meu Deus, se eu não souber ouvir a minha família, se eu não souber ouvir as pessoas que trabalham comigo, se eu não souber ouvir o que eu percebo ao meu redor, eu vou me tornar uma pessoa insensível, eu vou me tornar uma pessoa superficial, eu vou me tornar uma pessoa dura. Então, Senhor, me ajuda, me ensina a ter um coração escutante. Quando você participa da liturgia, que obriga a gente a baixar a nossa bola, que obriga a gente a afinar o nosso ouvido, né? Na liturgia a gente não está toda hora falando, a gente passa a maior parte do tempo ouvindo. Se a gente participa da liturgia e aprende nela a abrir espaço para receber a palavra, para ser formado por ela, o Papa está dizendo, isso vai ajudar a gente no nosso dia a dia, na nossa vida do dia a dia. Eu aposto nessa fórmula também. Nesse mesmo parágrafo, lá no finalzinho, confirmando isso que o senhor falou, mas me tocou muito isso, deixar-se instruir hoje por Deus para escutar como Ele. Então, ele frisa aqui, chama a nossa atenção, que eu posso até ouvir alguém na igreja, no trabalho, na minha família, como eu mesma, isso é, eu estou ouvindo, o pensamento está lá, mas aqui ele chama a atenção que no momento que eu me deixo instruir pela palavra de Deus na liturgia, por ele, eu passo a escutar como ele escuta. E lembra que o que o Senhor disse a Moisés foi, eu ouvi o clamor do meu povo. Então, dando um exemplo prático, né? Nesses dias a gente viu aqui no estado do Rio umas chuvas maiores que atingiram de modo especial a Baixada Fluminense, que é uma região já muito esquecida, né, do nosso estado. Bom, eu de repente estou em casa jantando ou fazendo alguma coisa e vejo na internet ou vejo no jornal aquelas imagens do Hospital da Posse alagado, ou então das ruas lá em Mesquita ou em Belfor Roxo cheias, e eu posso olhar aquilo e ouvir aquela notícia. E a única coisa que eu digo no final é, pois é, esses políticos vivem roubando, ó só, o dinheiro não chega, aí acontece e ponto. E acabou. Ou eu posso ouvir aquela notícia e ouvir de verdade. Será que eu posso fazer alguma coisa para ajudar? Será que essas pessoas precisam de alguma coisa mais imediata? Será que tem algo que possa ser feito de mais urgente para diminuir o sofrimento dessas pessoas nesse hospital ou dessas pessoas lá sem casa agora? São maneiras diferentes de ouvir uma mesma notícia, né? De uma maneira é uma realidade terrível, mas que não me toca, não me parece que me toque, eu dou o diagnóstico. Talvez se houvesse cuidado suficiente, sem roubos, sem corrupção, e o dinheiro chegasse para as melhorias que se deveria fazer, diminuiria muito aquele problema e as pessoas talvez não fossem tão afetadas. Mas essa realidade não me toca. Eu não tenho relacionamento com isso. Ou então, bom, eu tenho relacionamento com essas pessoas. São pessoas reais, eu estou aqui, eu estou vendo, e talvez eu possa fazer algo. Talvez eu não possa resolver o problema, mas eu posso fazer algo para diminuir o sofrimento. Então, vou tentar, vou descobrir como é que eu posso. Pronto. São maneiras diferentes de ouvir a realidade. Isso pode acontecer numa situação de emergência como essa, isso pode acontecer no dia a dia, e por aí vai, né? Então, uma realidade com a qual eu não quero me relacionar, parece que eu estou ouvindo, mas eu não estou ouvindo. Uma realidade com a qual eu me relaciono, existem pessoas reais ali, existe um sofrimento real, isso toca a mim. Então, eu estou ouvindo e ouvindo de verdade, ou seja, ouvindo do jeito de Deus. Como Deus ouve. Né? Então, enfim, talvez seja um pouquinho isso que o Papa está dizendo para a gente aqui, né? Padre Antônio, quando ele quando ele vai no segundo ponto, falar de jejuar, primeiro ele
explica a importância do que... Eu gostei muito porque lá no segundo parágrafo ele diz que o jejum nos permite não só disciplinar o desejo, purificá-lo e torná-lo mais livre. Mas isso foi tão bom para mim quando eu li isso. Disciplinar o desejo. Meu Deus, como eu tenho sentido o desejo de comer tanta coisa, né? Não só nas coisas pequenas, mas também, às vezes, o desejo de fazer coisa ruim também, não é só de comer coisa. Desejo, disciplinar o desejo, purificá-lo e torná-lo mais livre. Eu gostei muito disso, né? Então, às vezes, a gente não pensa, assim, não estava pensando no jejum dessa forma, né? Só no sentido assim, a penitência, Deus está pedindo, eu vou fazer, mas há um objetivo, né? Deus quer me ensinar algo, então disciplinar, purificar e torná-lo mais livre. E dessa forma, para que eu me volte para Deus e oriente o meu agir no bem. Eu acho que tem muita coisa. Bom, quando a gente fala de jejum, a gente está falando de corpo. Jejum tem a ver com comida, tá? Em primeiro lugar, né? Então não vamos esquecer disso. A gente pode fazer jejum de uma série de outras coisas, mas o comportamento padrão de jejum, vamos dizer assim, a analogia fundamental é a partir da limitação na alimentação. Eu posso também fazer jejum de, de ver alguma programação que eu goste na televisão. Eu posso fazer jejum de música que eu gosto de ouvir. Eu posso fazer, mas o elemento fundamental é a alimentação. De todo modo, tanto num caso quanto no outro, jejum tem a ver com o corpo. Então, ordenar o nosso corpo, mas a partir de algo que a gente carrega mais dentro, que é o nosso desejo. E aí é uma rua de mão dupla. Na medida em que eu submeto o meu corpo, dizendo não para ele, eu estou aprendendo, através desse trabalhinho, a regular, a orientar, a disciplinar o meu desejo. Então, quando eu digo para o meu corpo que estava cheio de vontade de açúcar, parece até parece que até que o corpo da gente é outra coisa. A gente é uma coisa só, né? Mas quando eu digo para o meu corpo que está cheio de vontade de comer açúcar, não, hoje você não vai comer açúcar, eu não estou lidando só com o meu corpo, eu estou lidando principalmente com desejo. Um desejo bastante primitivo que tem a ver com a química do corpo, né? Mas é uma forma de desejo. E a nossa vida, ela é movida à base dos nossos desejos, não tem jeito. Então, quando eu disciplino o meu corpo, isso me ajuda a disciplinar, a colocar em ordem, a ter prioridades para o meu ou para os meus desejos. Por outro lado, quando eu abro mão de comer alguma coisa ou de fazer alguma coisa porque agora é tempo quaresmal, agora é tempo de penitência, eu estou fazendo passar à frente do meu corpo um desejo de maior comunhão com Deus, de estar mais com Deus. Então, o desejo bom, o desejo bem orientado passa à frente de outros. É uma ruazinha de mão dupla. Mas, na verdade, o Papa está dizendo, olha, primeiro, a prática do jejum não é uma coisa que passou, vamos mantê-la, né? Vamos mantê-la. Depois, ele está usando uma palavrinha que para Santo Agostinho, que é o chefe dele, né? Para Santo Agostinho, é fundamental, que é a palavra desejo. Santo Agostinho sabia que nós somos movidos pelo nosso desejo. O nosso coração... Jesus diz, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde está o teu desejo, aí está o teu coração, e é atrás disso que todo o resto vai. O coração chega primeiro, mas o resto vai todo atrás de onde está o teu coração. Então, Santo Agostinho sabia que o desejo é um pouco que, vamos dizer assim, o combustível, né, da nossa locomotiva, né? A gente vai onde o nosso desejo nos leva. Por isso, a gente precisa aprender a trabalhar o nosso desejo e os nossos desejos. E aí, os verbinhos que você falou, purificando o desejo, disciplinando o desejo, ampliando o desejo, percebendo que
os desejos, no plural, que eu tenho dessa ou daquela coisa, eles nunca vão ser saciados por inteiro. Porque, no fundo, esses pequenos desejos, eles falam de que o meu coração precisa de algo muito maior. E é preciso que eu lembre que esse algo muito maior é Deus. Então, o jejum ajuda a gente a organizar isso, né? Tem desejos que têm que estar à frente. Então, o desejo de Deus tem que regular todos os outros desejos. Tem que colocar em ordem, tem que disciplinar todos os outros desejos. Existem desejos que eu devo alimentar e ampliar. O desejo de conhecer, de tal maneira que eu deseje conhecer cada vez mais, até descobrir que o que eu desejo de verdade é conhecer a verdade, que é o próprio Deus. Existem desejos que eu não devo alimentar. Eu sei que eles estão aqui, mas eu preciso discipliná-los e colocá-los no lugar deles. Eu não posso deixá-los tomar a dianteira. Então, essa palavrinha desejo, para Santo Agostinho, ela é fundamental. O Papa, de vez em quando, volta nela, né, por causa disso. E acho que é uma palavrinha interessante e importante para a gente ter assim no coração. Para onde estão me levando os meus desejos? Qual é o grande desejo da minha alma? O meu desejo tem a ver com esses desejos aos quais eu dou vazão hoje? Ou será que tem um descompasso nisso? Eu tenho que aprender a disciplinar, a ordenar esses desejos em função desse grande desejo que eu digo ter na minha vida. Eu preciso organizar isso dentro de mim, porque senão eu vou correr de um dia para um lado, outro dia para o outro, e vou ficar no meio do caminho sem saber para onde ir. Vai ser uma grande confusão interior. Agora, queria chamar a atenção para uma coisa. Você disse que o Papa falou que a Quaresma é um tempo em que a gente vai aprender com o jejum, a gente vai aprender a organizar os nossos desejos, só que Quaresma são 40 dias. E apesar do pessoal dizer hoje que basta 21 dias para você criar ou desfazer um hábito, eu acho que 40 dias, no que tem a ver com coisas da vida no espírito, é muito pouco. Então, oração, esmola e jejum não são coisas de temporada na vida do cristão. São coisas para o ano todo. Eu posso ter um tempo em que eu me dedico mais a isso ou aquilo, mas são 3 características da vida do cristão pra vida sempre. Há uma palavrinha que surgiu aqui no final desse parágrafo que eu queria chamar a atenção, porque ela tem a ver com esse viver o jejum de um modo constante. Porque 40 dias só não são o bastante para a gente organizar, para a gente colocar em ordem os desejos da gente em função do grande desejo que deve ser andar com Deus. Se eu não fizer isso o ano inteiro, na Pentecostes eu já perdi o que eu consegui durante a Quaresma. A palavrinha que aparece aqui no final é austeridade. Austeridade torna forte e autêntica a vida cristã. Jejum vivido ao longo do ano todo. Esse está onde, Padre Antônio? Final do primeiro parágrafo, tá. da segunda folha. Jejum vivido o ano todo, saber dizer não para si mesmo o ano todo, significa austeridade de vida. E nesse ponto, vamos bater na tecla, porque senão, austeridade de vida, bom, acho que a palavra já diz muito, né? Austeridade é uma palavra que a gente não usa muito atualmente, mas a palavra já é bonita, então ela já fala por si própria. E está entre aspas, só a autoridade, austeridade torna forte e autêntica a vida cristã. Ponto. Austeridade significa colocar limites na exposição de si próprio. Ou seja, no modo como eu me visto, no modo como eu me apresento aos outros. No modo como eu me fotografo, me filmo, para me apresentar aos outros. A austeridade de vida tem a ver com colocar limite nas coisas que eu quero ter, me perguntando se elas têm alguma coisa com alguma necessidade, uma necessidade real minha, ou simplesmente tem a ver com a minha fome de querer ter mais e mais e mais. A austeridade tem a ver com consumo. A austeridade tem a ver com consumo, né? Gastar tempo com coisas, né?
com a curiosidade a respeito do outro, né? Falta de austeridade significa exposição excessiva de si próprio, significa curiosidade excessiva sobre o outro, significa consumo excessivo. É mais do que sobriedade, então, padre? Sobriedade é uma palavra mais... talvez sejam quase sinônimos, mas eu acho que austeridade é uma palavrinha que a gente podia recapitular aí agora, é verdade, viu? Padre. Então tem a ver com consumo. Eu estou fazendo jejum na quaresma, mas aí para desafogar um pouquinho, porque eu estou comendo menos isso ou aquilo, eu vou comprar mais aquilo outro. Será que você não está deixando escapar o que de fato importa nessa história? Então, acho que para todos nós seria muito legal recobrar essa palavra austeridade. Está totalmente perdida. E nesse ponto, os cristãos não são praticamente em nada diferente dos outros. Austeridade é o contrário de ostentação. Austeridade é o contrário de consumismo. Austeridade é o contrário de corrupção. De tanta coisa. De mentira. Né? Então, pensar um pouquinho nisso. Né? Eu posso me dedicar mais ao jejum durante o tempo da quaresma, escolhendo certas penitências. Ok. Mas, durante todo o ano, eu devo buscar ter austeridade de vida. Uma vida mais austera. Eu preciso de muito menos do que talvez eu tenha. Eu devo me expor muito menos e com melhor qualidade do que talvez do modo como eu tenho feito. Eu devo ter muito menos curiosidade sobre os outros do que eu tenho tido. Austeridade. Austeridade tem a ver também com limite, viu? Sabe? É perceber que a gente precisa de bem menos do que no fundo a gente acha. Me parece que é uma frase importantíssima que pode ficar perdida aqui no meio do texto e que seria bom a gente colocar aqui em voga, porque tem a ver com o resto do ano. Porque senão a quaresma vira uma brincadeira. Né? Eu vou escolher tirar uma coisinha. Não é escolher tirar uma coisinha. Primeiro, jejuar não é tirar uma coisinha. É jejuar. Né? O jejum é acompanhado de escuta da palavra. O jejum é acompanhado de maior atenção escutante à palavra e, portanto, também maior atenção escutante à realidade. Foi dado um significado negativo, né? Nossa, fulano é tão austero, né? Foi dado um significado negativo, diferente como o Papa colocou aqui, austeridade e vida cristã, né, Papa? Eu acho que essa palavrinha podia ser recuperada aí no nosso vocabulário, de tal maneira que a IA eu começasse a citar a palavra austeridade com mais frequência. Né? Mas, enfim, acho que é uma coisa importante. No parágrafo seguinte, o Papa faz a proposta da abstinência de palavras, né? Que foi o que você colocou no início. Né? Eu achei bonita a expressão desarmar a linguagem. Né? Primeira coisa. Primeiro ponto que ele indica aqui, que é a abstinência de palavras, é desarmar a linguagem. Quer dizer, então, significa que eu estou toda armada. Olha, ele falou, aprender a medir as palavras e cultivar a gentileza. Porque, na verdade, eu acho que ele não está falando que a gente tem que fazer abstinência de palavras ruins, quer dizer, xingar os outros, falar mentira, porque isso não é abstinência, isso é pecado. Então, a abstinência tem a ver com abrir mão de coisas que são lícitas. Pecado não é lícito, logo não é questão de fazer abstinência. Eu, durante a quaresma, não vou mentir e no tempo pascal vou mentir bastante. Durante a quaresma eu não vou falar mal dos outros e depois, no tempo pascal, eu vou tirar a forra. Né? Não, abstinência de palavras que possam ferir. Aprender a medir as palavras. Eu posso aprender a dizer o que eu sinto, o que eu penso, sem ter que, com isso, desqualificar o outro, por exemplo. Padre Antônio, eu queria ter ido, não deu tempo, mas eu vou depois no Aurélio, no dicionário, para ver. Mas qual o entendimento que o senhor tem de quando ele fala renunciar às palavras mordazes?
Uma palavra mordaz bom, é uma palavra que vai machucar o outro, né? Mordaz é ironia, né? Pois é, isso que eu tava... É ironia, né? É cinismo? É cinismo. Eu coloco... Laura, você tá... sei, sempre, né, Laura? Esse tipo de coisa, né? Que, na verdade, parece... mas eu tô desqualificando você. O que você disse, né? Então, ironia, esse tipo de coisa é mordacidade, né? Enfim. Medir as palavras, eu acho que é uma boa expressão, porque serve para tudo. Né? Eu imaginar que aquilo que eu vou dizer pode ter um efeito. É claro que eu não tenho 100% de controle sobre o efeito que as coisas que eu digo vão ter no outro. A gente brinca às vezes, os padres, né? A gente brinca que uma coisa é o que a gente fala, outra coisa é o que as pessoas escutam. Né? E é verdade isso. Só que, na fonte, aqui eu tenho controle. Então, se eu percebo que aquilo que eu vou dizer pode desanimar o outro, pode colocar o outro no ridículo, pode expor o outro, não usa troca, fala de outro jeito. Né? Coloca a coisa de outra maneira. Mesmo coisas que têm que ser ditas, eu não preciso fazer com que elas virem vamos dizer assim, algo que vai envergonhar o outro. Padre Antônio, só mais uma coisa, eu sei que está na hora, mas eu não posso deixar, porque eu sei que essa expressão é muito católica, mas eu não compreendo ela direito. O que é juízo temerário? É imaginar alguma coisa do outro sem ter muita clareza. Então, eu estou fazendo o juízo temerário. Eu estou achando que a Laura, esses dias, deve estar escondendo alguma coisa. Sozinha a pessoa. Juízo temerário é dentro. Né? Então, só que só que de um juízo temerário em outro, eu vou alimentando uma imagem da pessoa. Né? Então, o juízo temerário é se antecipar num julgamento sem ter elementos para aquilo. Né? Então, eu já vou imaginando, né? Você está dizendo alguma coisa dentro de mim, ela está falando isso porque ela está querendo dar pito em alguém, então ela está falando isso porque ela é muito cheia de graça, sei lá o quê, né? Então, mas eu dentro de mim, né, eu vou sem ter nenhum elemento, né, eu vou criando um julgamento a seu respeito e vou fortalecendo uma imagem. Encasqueteiro. Exato, na minha cabeça é assim, né? Então, tomar cuidado com essas coisas. A gente faz tanto isso, né, Padre? Muito. Muito. Ou seja, a gente tem que ter uma vigilância interior, porque como a gente faz muito, já vira um hábito, né? E aí aquela história, desfazer um hábito desse porte em 40 dias, não sei não. Então a gente precisa, a vida toda, estar atento a isso. Então, se eu falo demais, se eu digo tudo que vem na telha, não quer dizer que eu sou uma pessoa espontânea ou que eu sou uma pessoa sincera. Quer dizer que eu sou uma pessoa sem controle, sem autodomínio. Isso não é positivo, isso não é virtude. Então eu tenho que repensar, cara, o que eu tenho dito, o modo como eu digo, está sendo legal? Precisa ser assim? Poderia ser de outro jeito? Pronto, né? Se eu de vez em quando, eu já estou desfazendo aquele piloto automático do hábito. Né? Só que isso exige constância, atenção. A quaresma é um bom começo para isso, mas é para a vida toda. Laura, só terminando, porque o Papa coloca como último pontinho aqui o juntos. A quaresma é um tempo para a gente viver juntos. Aliás, como tudo na vida cristã. Né? Nós somos membros de um corpo. A não ser quando o membro está no corpo, ele está vivo. Se o membro está fora do corpo, se o membro está sozinho, ele está morto. Né? Então essa história de eu sou cristão, igreja é que eu não gosto, Jesus eu gosto, o fã-clube é que eu não gosto, essas coisas todas são grandes bobagens, né? Que a gente tem que tomar cuidado com elas, porque pode dar a impressão de que existe um cristianismo pré-igreja. Ou seja, ser cristão é uma coisa, ser igreja é outra, que vem depois. Não, querido, é a mesma coisa. Tá? Ser cristão, ser igreja é a mesma coisa, porque Jesus não fundou uma filosofia de vida, nem um perfil no Instagram para ter seguidores, nem uma sei lá o quê. Jesus fundou uma igreja, um corpo, uma família.
Então, eu sou uma coisa na medida em que eu sou outra. Eu sou cristão e sou igreja. Portanto, na vida cristã, nós caminhamos juntos, caminhamos com a igreja, vivemos e aprendemos estando juntos, em comunidade. Então, o Papa está lembrando isso, né? Vamos aprender juntos, vamos aumentar o espaço dado à voz do outro, vamos aprender a nos ouvir uns aos outros, ouvir mais, né? Tentar compreender o outro, tentar extrair do coração do outro o que tem lá dentro com aquilo que eu escuto dele. É um chamado bonito, né? E o Papa diz que todo esse itinerário quaresmal seja um itinerário eclesial, né? Que a igreja termine essa quaresma mais transparente à luz de Cristo ressuscitado, porque cada um de nós e todos nós estamos empenhados nesse itinerário, nessa busca de uma maior comunhão com Deus, de um maior relacionamento com Deus. Então, que isso faça a igreja ser purificada pelo compromisso de cada um e de todos nós em jejuar, escutar, ter uma vida mais austera, caminhar mais juntos, ouvir mais uns aos outros. Eu acho que é um bom desafio para a nossa quaresma. Padre Antônio, eu tenho que ser Leonete. Eu tenho que ser fã. Irmão, vale a pena, meu irmão, minha irmã. Mensagem do Papa Leão para a quaresma. Você consegue aí facilmente no Google. E tá maravilhoso. Tá, olha, né? E a gente teve que correr, né, Padre Antônio? E hoje fizemos um podcast bem maior do que os outros. Bem maior do que os outros. Mas, enfim. Valeu, Laura, valeu, obrigado aí pela luz em algumas coisas que eu não tinha notado, em coisas que você colocou e que de fato são importantes. A gente tem que juntos ir aprendendo, né? A gente aprende mais quando a gente aprende junto. Amém. Né? Irmãos, Deus abençoe, um abração, uma abençoada quaresma, frutuosa. Amém. E estamos juntos. Estamos juntos. Tchau, irmão.